Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pé no Barro Podcast. Eu sou Armindo Bart, host, e aqui comigo, Bruno. Buenas, vamos que vamos? Vamos lá para mais um episódio e hoje vamos jogar. Hoje estamos que nem campeonato jogando em casa, né? Mais ou menos isso. O convidado de hoje todo mundo já viu aí quem é, mas apresenta ele para nós aí, Bruno, para manter a tradição. Esse é a figurinha carimbada, né, cara? E agora, para surpresa de muita gente, é o outro Teixeira, né? Que faz a parte da artística. Mas hoje nós estamos aqui com o Davi Teixeira dos Santos. Sócio fundador da CIA, né? Então, hoje nós vamos jogar em casa mesmo, vamos falar um pouco das consultorias, vamos falar da história da CIA, né? De uma das maiores empresas de consultoria aí do agro gaúcho e nacional, nos seus 15 anos, e vão estar conversando com o Davi também, contando para que, né? Toda a bagagem, né? O Davi tem uma bagagem de campo muito grande, de consultoria, de agro, de entender todos os movimentos, então nós vamos estar conversando. Davi, eu não vou te agradecer por estar aqui, porque tu não tinha muita escolha, né? Mas foi, talvez, os caras perguntam, cara, tem alguém que foge lá do podcast, assim, faz um charme pra vir? Eu digo, cara, não, teve um, assim, então. Acho que o outro é o Davi, né? O que mais deu trabalho pra nós trazer ele aí pra conversar, mas agora veio. Não é verdade, não é verdade. Fui convocado, obviamente, né, que é uma satisfação, Bruno, Armindo, toda a audiência do Pé no Barro Podcast, que é um projeto belíssimo, né, de vocês e que a CIA tem muito orgulho, né, de fazer parte aí, porque realmente é o que a gente precisa muito em dias de hoje, uma comunicação assertiva das coisas do campo, das coisas do agronegócio, e a gente está muito feliz aqui bater esse papo com vocês. Vamos embora. Vamos lá. Nós rapidinho só agradecer aos nossos parceiros, a CIA Brasil, Serviço de Inteligência e Agronegócio, né? A empresa que eu e o Bruno também trabalhamos junto com o Davi. A San Esteban, também líder, né, brasileira na questão de moda equestre. E a Inex 360, todas as soluções ligadas principalmente às questões financeiras, consórcio, financiamento, factor, investimentos, enfim. Siga os nossos parceiros, @Sanesteban, @Inex 360 e @CIA_agronegócios. Boa. Então vamos lá, vamos falar bastante de consultoria e para começar isso aí, né, Davi? Tu tá com 20 e quantos anos aí? 20 anos, de 20 e poucos anos aí no agro, né? Desde a formação, tem toda a formação acadêmica, mestrado, doutorado, pós-doutor, trabalhando com agro, com a pecuária, né? Muito forte nessa pecuária gaúcha aí, né? Exatamente, Bruno. Eu acho que eu considero assim que desde a formação acadêmica na graduação em zootecnia, a gente já vinha trabalhando, né? Porque a gente sempre trabalhou, né? Um projeto aqui, um projeto ali, acompanhando o professor, né? Os experimentos científicos, dias de campo dentro da academia, a gente sempre fez, né? Cortando pasto, medindo, ajustando lotação. Às vezes saindo para algumas fazendas, né, acompanhando algum professor que já dava consultoria. Acho que foi uma formação que já sempre teve a vocação de estar no front. E a gente dedicou realmente muito tempo ao estudo acadêmico, assim, aquela parte da publicação científica, dos experimentos, mas acho que sempre com o olhar para fora, né, já nas fazendas, já querendo estar, querendo fazer mais, querendo contribuir com esse desenvolvimento dos sistemas de produção agropecuária, né? E eu acho que a gente faz isso desde sempre. Então, se eu for contabilizar isso, são 30 anos aí, né? Se for considerar a formação acadêmica já e todos os níveis, mais os 15 anos de CIA Brasil, que já estamos agora, eu acho que dá 15 mais 15, já são 30 anos dedicados a esse ofício aí, né? Davi, e você foi um cara que fez mestrado, doutorado já muito cedo, e na época até essa questão de concurso não tinha tanta concorrência assim, e a parte de consultoria era quase, sei lá, muito pouco profissional, né? E quando que foi essa virada de chave, assim? Imagino que quando você fez mestrado, doutorado, pensou, não, vou, sei lá, seguir na academia, ou às vezes como professor, às vezes, vou ser professor e posso dar uma consultoria, volta e meia ou outra. E depois tu acabou saindo e montando realmente a empresa de consultoria, até antes da CIA, né? Tinha outra empresa e depois sendo a CIA. Como é que foi essa virada aí? Eu acho que isso que eu falei antes, que era já ter acompanhado alguns professores que na época já eram muito demandados, porque já faziam bastante palestra, né? Vou dar o exemplo do professor Leonir Pascoal, o Léo, lá da UFSM,
é um cara com muita vivência de campo, muita prática e muita ciência também. Ele era um cara que fazia mais de 100 palestras por ano, na época do desmame precoce, da suplementação em pastagens, dos próprios confinamentos, que o FSM pesquisava muito isso, com o professor João Restler, no Gado de Corte. O Léo atuava muito nisso e dava muita palestra. Eu era um aluno que acompanhava ele em consultoria em fazenda, em palestra por aí. Depois acompanhei o professor Nabinger na URGS, que também era alguém que dava muita palestra, assim, diretamente para produtor em eventos, né? Até no Uruguai acompanhei ele e tal. Então, isso foi, eu acho que aquecendo, né, esse meu gosto por isso. E, na época, uma coisa que eu também notava é que os nossos mestres também não sabiam embalar isso como negócio. Porque eles eram professores da universidade. Tu falaste, uma época de os concursos, depois veio um pulso ali de bastante concursos, vários colegas nossos vieram a se tornar pesquisadores ou professores das universidades. Mas, naquela época, o professor, e até hoje, né, professor Lobato, eles são chamados para as fazendas, mas ainda de uma maneira que aquilo ali é secundário para o ofício principal. E a gente pensava já em fazer disso o ofício principal, né? Vamos montar empresa de consultoria, vamos embalar os serviços com, né, valorização da hora técnica, vamos pensar um pouquinho mais nisso. Eu acho que aí veio a caminhada também de seguir bastante os mestres e ver aonde que eles também peleavam ali para valorizar todo aquele conhecimento que eles tinham, saber embalar isso numa forma mais business, né, da coisa. Acho que por aí a gente começou a aprender o caminho. E no fim também fui meio que convocado, assim, Armindo, que nós estávamos já terminando o doutorado ali e surgiu um projeto no Rio Grande do Sul para desenvolver a pecuária de corte. E ali eu fui um dos colegas chamados assim para ser um consultor das fazendas, referência ali, que o projeto queria criar. E ali fui meio que arrancado da academia e convocado a atuar diretamente no campo. Aí não teve volta, né? Aí foi um caminho, até hoje estamos nessa caminhada muito bonita, que eu tenho muito orgulho. Cara, aí começa a rodar, começa a olhar, entrar mais para dentro da pecuária, mais para dentro das fazendas, né? E esse foi um projeto, Redes de Referência, né? Rodava o estado todo, né? Olhando a realidade, as diferentes realidades do Rio Grande do Sul, né? Como é que tu vê isso hoje, Davi? De 15, 17, 18, 20 anos atrás para essa pecuária de hoje. O que tu viu naquela época que te chamava a atenção, assim, de, cara, nós precisamos melhorar isso e aquilo. E quando tu olha hoje, que tu vai nas fazendas hoje, tu vê assim, cara, aonde que nós evoluímos, aonde a gente ainda tá remando? Eu diria que muita coisa mudou, né? Eu acho que a gente teve mais mudanças do que evolução, tá? Em números gerais. Claro, as fazendas da cabeceira, vamos dizer assim, a dianteira, mudou e evoluiu, né? Na média da pecuária, vamos pegar o recorte Rio Grande do Sul, mas poderia estender para a pecuária brasileira, na média se evoluiu pouco, eu diria. Né? Se mudaram coisas, né? A matriz produtiva, por exemplo, do Rio Grande do Sul, que era bastante fundamentada nos campos nativos, né? Naqueles 20, 25, 30 anos atrás, quando a gente estava na academia, a gente ainda teve aulas de forrageiras e de evolução de rebanho de gado de corte, mostrando uma estação reprodutiva fixada na primavera por conta dos campos nativos, uma entre-safra de boi gordo no período de junho, julho e agosto, né? E a gente acompanhou, nós aqui acompanhamos a sua virada completamente para o outro lado, né? Hoje é super safra, super oferta de gado gordo do Rio Grande do Sul, é setembro, outubro, novembro. Ou seja, com as pastagens de inverno. Então isso a gente acompanhou a redução da idade de abate, de 4, 5 para 3, 4 e agora para 2, 3 anos de idade de um animal. A gente acompanhou isso aí, né? Hoje é mais consolidado, a fêmea aos 2 anos está em serviço, é praticamente que a regra, né? E a gente ainda viveu na época que era 3, 4 anos, uma novilha mal criada, né? Recém entrando na cria. Então, tudo isso aconteceu, tá? Mas a gente ainda pena muito por muitos outros índices, né? O índice reprodutivo ainda é um grande desafio. A gestão da comida nas fazendas é um dilema que a gente
já está quase se aposentando e não consegue fazer, e a gente trabalha com isso todos os dias, dá um sentimento de impotência até. Claro que nas fazendas que a gente atende, a gente consegue mudar isso, mas a gente queria mudar isso na média do Rio Grande, né? E o Rio Grande do Sul, então, se ele soubesse manejar essa comida, ele já teria aumentado em 30%, 50% do seu rebanho. Na verdade, vem diminuindo, né? Então, uma série de questões que não é tão simples para explicar, mas eu acho que a gente viu bastante coisa mudar. Só para fechar esse raciocínio aí, IATF. Olha só, né? A gente não falava em IATF na nossa faculdade. Falava em IA, mas com muita restrição, IA, né? E ainda a inseminação artificial, ainda no tempo de parar os rodeios de manhã e de tarde, com bastante restrição. A tecnologia foi, inclusive, queimada por mau uso também, por muita vaca que... Enfim, a própria IATF, no início, teve um pulso que foi queimada por muita vaca que não tinha condição de estar naquele lote, foi protocolada, né? E aí os índices muito baixos, aí a tecnologia parece que não funciona. Hoje, já tem muita gente que nem tem touro, nem para repasse, já que está usando 100% IATF, 2, 3 vezes o protocolo na mesma vaca e eliminando a questão do touro. Não é isso que eu estou dizendo que seria uma recomendação, mas já tem até isso, para te ver como as mudanças aconteceram e vem acontecendo. E agora, com a tecnologia toda aí, né? E agora não para mais, né? A velocidade, né, com que as mudanças entram, né, encurtam, né? Antes um processo de entrar uma nova tecnologia ele demorava 5 anos. Hoje isso em 2 anos dependendo da tecnologia, ela já está consolidada, já está ocupando aí 50% do mercado, né? É muito rápido e é muito rápido a entrada e é muito rápido a saída também, né? As inovações elas estão durando cada vez menos tempo, né? Tem uma música num festival lá que a gente faz de confraria com a gurizada de Santo Augusto, que a gente chamou de... O tema era legado dos ancestrais, e a gente falou de drones e pandorgas, né? Que as pandorgas de ontem, hoje, são drones. E isso não tem mais como... que o filho da gente, ele vai, né, na Wikipédia, lá no Google, se ele quiser saber o que é uma pandorga. Ele vai do drone para frente. E o Wikipédia já está morrendo, porque agora ele vai na IA vai na IA, exatamente. Vai na DeepSeek já rapidinho. Pode até construir uma pandorga ali que já vai fazer outra coisa, né? Mas o drone hoje já junta o gado, o drone já cuida do gado, o drone já pulveriza uma lavoura e agora é ciclo que segue. Cara, Davi, eu nunca me esqueço, uma vez que fui numa palestra contigo, tu foi falar na SBZ ainda, que teve aqui em Gramado, né? E foi falar um pouco da consultoria, como é que era o exemplo da CIA, e nunca me esqueço que um cara levantou e fez uma pergunta assim, cara, como é que o grande desafio é cobrar? Como é que tu cobra? Não sei se tu lembra disso aí, mas eu me lembro que foi uma pergunta. Não me lembro direito. Vai ter que me contar. Eu me lembro disso aí, porque era um dos grandes dilemas, assim, a consultoria sempre foi um negócio muito pouco profissional, né? De não saber como cobrar, preço, enfim. E a gente viu que isso mudou absurdamente, nesses 15 anos de CIA mudou absurdamente. Hoje, né, é um trabalho muito mais consolidado, entraram nos programas, Sistema S e tudo. Mas como é que foi lá atrás, cara, para montar e criar um pouco dessa cultura? Eu me lembro sempre quando eu entrei na CIA dessa embalagem, tu falou no começo aqui, né, de embalar os produtos. Isso não existia método, não existia nada. Então conta um pouco desse histórico aí e das diferenças da CIA, né, também. Eu acho que antes de uma maneira mais gaúcha, né, mais campeira, assim, né, porque tu acho que quando tu decide viver disso, né, da assessoria, da consultoria nas fazendas, para o produtor rural, tu tá abrindo mão de outro tipo de carreira, numa multinacional, na academia, num instituto de pesquisa, em outro tipo de empresa. E ali tu tem noções do que o mercado de trabalho paga, dependendo do teu nível de cargo e a tua relevância na entrega do que tu faz. Então, eu acho que lá atrás partiu assim, bom, são quantas fazendas cada um consegue atender e aquele dia vale quanto para que em X dias o cara, no longo do mês, tenha minimamente uma métrica aí seja por diárias, né, somadas, seja que hoje já são em horas técnicas, e essa é uma evolução, né, como que tu consegue monetizar isso de uma maneira... Eu me lembro que antigamente, quando eu
tinha os valores assim com os produtores rurais e depois eu queria aumentar o valor e era difícil de aumentar o produtor rural ali, né? Tipo, mas ele queria que eu ficasse, mas aí se eu dissesse que queria um aumentinho ali, né? X%, aí eu me lembro que uma das estratégias foi eu diminuir o tempo que eu ficava na fazenda para manter o valor, para abrir mais agenda, entendeu? Ficava o dia inteiro numa fazenda, comecei a ficar um turno. Que aí tinha uma fazenda meio vizinha ali, ficava de manhã numa, de tarde na outra, ao invés de aumentar o valor. Então foram estratégias em determinado momento. Mas acho que sempre é uma evolução que a hora que tu monta metodologia, padroniza um pouco das entregas, né? O que são os entregáveis? É o diagnóstico, o que é que ele é composto pelo quê? Os cenários econômicos, o projeto técnico financeiro, o orçamento da fazenda para o ano, depois a batida dos resultados, o fechamento de safra. Você começa a qualificar isso, né? Aplicativos de gestão financeira, enfim, começa a formar o teu ferramental. As planilhas que a gente tem também de retaguarda, que são aquelas que o técnico trabalha, que nem não são os relatórios finais para o cliente, mas que são o nosso arcabouço de trabalho ali. Quando tu começa a qualificar isso tudo, aí tu sabe também o teu rendimento, né? Quanto tempo tu leva para estruturar um documento que tu vai levar para o cliente, né? Que às vezes isso também faz parte do nosso trabalho. Falando isso aí, me lembrou uma conversa que a gente teve com o Ladislau do Cicadergs, né? E ele falou muito da evolução do mercado de carne, que antes vendia uma res inteira, depois a meia res, aí foi indo para peça, da peça para o pedaço, para o quilo, para o corte, né? Então também tem uma evolução das consultorias, né? Que era essa consultoria bem amadora, que não sabia nem o quanto cobrar, que tinha que passar um dia, 2, e ainda era muito voltado à quantidade de tempo disponível ali, né? De estar aquela coisa, para hoje ser uma intervenção super estratégica, né? Para uma consultoria online hoje que tu nem está na fazenda, mas tu está monitorando os números já e tu consegue fazer essa é muito mais pelo potencial da tua intervenção do que pela quantidade de tempo que tu está disponível ali, né? Quanto que tu consegue ajudar o produtor rural a resolver um determinado desafio, um determinado problema. E o nosso formato aí, que é criar até mais de uma possível solução e mostrar os impactos de cada uma, pró e contra. E aí deixar ele bem calçado, né? Bem subsidiado para tomar a melhor decisão, que a decisão é sempre dele. Né? A gente é consultivo, não é que fuja da responsabilidade, pelo contrário, a gente sempre se sente responsável de cada negócio que a gente tem a oportunidade de intervir junto com o produtor, e muitas vezes eles cobram a nossa decisão, né? A nossa definição, a nossa opinião como aquela que vai ser a decisão, mas a gente sempre tenta dar muita luz, né? Na discussão. Às vezes a gente é muito alguém ali que está para esmiuçar aquele desafio até chegar numa solução, e parece que tudo se clareia a partir de uma boa discussão, com boa argumentação para um lado, para o outro, e imparcialidade também, porque no fim o que a gente quer é o melhor para cada negócio, o melhor para aquele momento, o melhor para aquele ano, o melhor para aquela safra do produtor que a gente está atendendo. Davi, uma outra coisa assim, quando eu comecei na CIA, né, que me chamou muita atenção, foi o tipo de atendimento ao cliente. Uma das coisas que desde o início, assim, porque a consultoria, o técnico sempre cansei de ver, às vezes, professores, enfim, os caras, né, metendo pau no produto. O cara não faz, eu fui lá, falei tudo que tinha que fazer e o cara não fez. E quando começou o trabalho na CIA, me lembro assim que era sempre uma conversa de mesmo nível. Se fizesse, não estava te chamando, né? Exato. Mas tinha sempre meio uma prepotência, assim, às vezes até do técnico, né? Que ia nas propriedades, assim, vi várias vezes isso. E a CIA, desde o início, sempre procurou trabalhar isso sempre no mesmo nível, sabe? De escutar, entender os desafios, seguir, não dar o passo maior que a perna do que o produtor poderia fazer. Então, sempre com um diálogo muito forte nessa troca, né? Na verdade, a consultoria é isso, né? É sempre uma troca de aprendizados ali, eu diria. A gente assim entendendo as dificuldades e depois podendo aplicar aquilo, adaptando ao produtor. De onde veio isso aí? Que isso é muito genuíno, assim, né? De início. Armindo, são pessoas, tia. Então não tem negócio que não sejam pessoas, né? E se a gente não entender isso, e aí eu estendo isso ao produtor e ao peão, ao colaborador que está lá em toda a equipe de trabalho. Cada um com seus dramas, cada um com suas angústias, com o que está acontecendo na sua
no lado pessoal ali naquele dia, ou naquele mês, ou naquele ano. E é sempre isso. Se eu chegar agora e dizer que eu vou ser o consultor do Pé no Barro, ou vou ser o consultor do Armindo, e começar a te dizer, tia Armindo, aqui tu tá errado, aqui tu tem que fazer assim, aqui tu tem que fazer assim, mas sem saber se tu tá com problema em casa, ou se tem que pagar a escolinha da tua filha, ou se não sei o quê. É uma coisa complexa. O sistema agropecuário já é complexo por si só, em todo o seu contexto, lidar com o clima, lidar com, né, com semoventes, lidar com a natureza de uma maneira absurda, né, que é o nosso dia a dia, os custos, a logística, a dificuldade de energia, de conexão, de uma série de problemas que a gente tem de desafios para vencer, no negócio já é complexo. E põe para dentro disso toda a vida das pessoas. Né? Então eu acho que sempre visão holística, entender o todo, entender o contexto. Então assim, se 30 dias deixamos uma recomendação lá e voltamos, a recomendação não foi bem, né, conduzida numa adubação de pasto, no manejo de uma lotação, numa suplementação, tem que tentar entender por quê. Claro que se depois aquilo se repete, tu vai entender que é do perfil de alguém que está na gestão. E tu tem que vir apertando, óbvio, nosso papel é apertar, né? Mas tem que sempre entender que são pessoas. Pessoas têm ritmos diferentes, pessoas têm entendimento diferente de alguma coisa. Tem que tentar entender esse todo. É complexo, mas eu só acredito se for assim, né? Então, acho que o nosso jeito, que até ficou marcado, né? A gente chama de jeito CIA, muitos clientes, até pessoal de instituições, né? Que a gente atendeu, fala assim, tem um aqui da CIA, tem outro lá, e parece que é tudo a mesma coisa. Vocês têm um jeito parecido, que é tratar a gente como gente, que é entender. Eu sei que também a gente não pode também chegar lá e só tomar o mate e ficar de compadre lá e ir embora. Sim. A gente está lá para fazer uma batida de ações, de metas, de resultados, e a gente tem que cumprir isso, porque o nosso papel é esse, senão fica frouxo. Senão a gente não vai a lugar nenhum, né? É só tomar o mate e ser um baita amigo do produtor. Não é isso, mas que a gente tem que ter, vou usar uma palavra, sensibilidade, que não é só planilha, última linha, negócio. É isso que você quer, mas tem que entender do restante todo. Aproveitando, né, são 15 anos, né, a mudança até... Júnior, tem a marca nova aí, né? A CIA tá mudando para quem está nos assistindo no YouTube ou enxergando de algum meio. Vai ver, tem uma mudança toda de comunicação. Eu queria aproveitar esse gancho, né? Era a outra marca verde e talvez a outra venha, mas essa é a nova, né? O saber que move a terra. Tem uma evolução nesses 15 anos do agro como um todo, né? A gente falou um pouquinho. O que tu vê de mudança nas pessoas, aproveitando, né, esse gancho que tu falou, no produtor, no empresário rural, no produtor rural, como é que tu vê essa mudança de agro, né? O que mudou nesses caras, né? Tu falou um pouco da técnica, né? De uma inseminação artificial, de um ciclo, mas o que muda nas pessoas, né? E aí o que muda também O que muda também na CIA e na empresa, que tu olha aí desses 15 anos, que vem essa mudança, né, que propõe não só a mudança de marca, mas mudando um todo. Como é que é essa relação? Vivência é uma coisa que mudou. Você tem muito menos vivência prática como você tinha há 15, 20 anos atrás. Quem era do negócio. Tanto o produtor, né, porque se tu imaginar assim, vamos falar aqui, geração pai para geração filho, para simplificar, né? Estamos hoje na 4ª, 5ª geração aí da pecuária gaúcha, assim, mas vamos simplificar aqui. Aí a logo antiga aí. Essa aí é que mas é bonito também, né? É bonito. Poderíamos ficar com essa aí, mas agora temos uma logo mais moderna, mais clean, tá? Depois podemos falar da logo, mas eu acho que sobre essa pergunta do Bruno, eu acho que muda na geração que vem pegando frente aí desses negócios, né, tem menos vivência. Então, quem entra na faculdade hoje para fazer agronomia, veterinária, zootecnia, administração, enfim, que vai amanhã depois estar atuando, seja como um profissional, seja como um produtor rural, tem menos vivência prática.
do que da gente para trás, que foi criado meio que no campo e também agarrou gosto por profissão e por tocar negócios agropecuários. E o produtor também, geração pai, geração vô, foram criados nas estâncias, nas fazendas. A geração filho, não. Ela tem, uns já tem o pezinho, outros já nem o pezinho botaram lá, né? É uma vida mais urbana, né? Se vocês olharem hoje, quem está aí na academia, inclusive da veterinária, da zootecnia, da agronomia, tem pouca vivência. Isso muda bastante a necessidade, né, de conhecimento, né, a tocar esse tipo de negócio. Tá certo que essa geração também é muito esperta e a gurizada mais nova mais ainda, então eles até têm outras formas de entender o negócio que nos dão um nó já. E quem sabe não tem os nossos vícios também, vamos falar pelo lado bem positivo, que é isso aí. Então eles vão voar lá na frente também na forma de tocar. Mas vai faltar um pouquinho daquela noção pé no barro, né? Daquela coisa de conhecer a essência dos negócios. O negócio não é tão matemático assim. Botei 100 vacas na cria, fiz tal coisa, colhi 80 terreiros. Não é assim. Tu vai ter que aprender a garimpar uma prenhez vaca por vaca, por que tal coisa está acontecendo. Então, isso requer conhecimento técnico especializado. E eu acho que tanto nós quanto gerações aí mais jovens que estão fazendo empresas de consultoria e tudo mais para frente, né, vão se preparar para ser um parceiro de negócios desses negócios agropecuários, desses sistemas, com outro nível de relevância, uma relevância mais profissional. Né? Vão passar a ser mais necessários e menos opcionais para os novos fazendeiros do Brasil, entende? Porque eles já praticamente que talvez só queiram tocar um projeto da fazenda se ele tiver confiança em algum grupo profissional para fazer isso, né? E aí tu consegue ver alguma diferença, assim, se isso tem alguma regra ou não, de necessidade de serviços mais operacionais ou serviços mais estratégicos nisso aí? Bruno, esse é um dilema que a gente vive na consultoria, né? O quanto tu ser consultoria ou o quanto tu ser fazedoria, né? Não é nem assessoria, mas fazedoria, como a gente brinca, que muitas vezes é necessário. Tá? A gente muitas vezes é desafiado para isso nas fazendas. Então, vocês tinham que estar aqui mais tempo, aqui dentro, tinham que tirar 3, 4 dias aqui, uma semana inteira para nós fazer, apartar essas novilhas, selecionar, fazer esse manejo aqui, ali, sabe? Que muitas vezes é um manejo operacional que requer mais o conhecimento técnico daquilo que foi planejado. Então, é um desafio a gente tentar fazer com que o nosso trabalho, que é mais de consultoria e assessoria, até para a gente poder ter capilaridade e atender mais gente, né? Ele ter o impacto necessário naquele negócio. Ele saber até onde ele ir, que a partir dali tem que treinar alguém da fazenda. Por isso que a gente, né, Armindo, tem colocado na metodologia da consultoria continuada na fazenda a parte da educação, de ir lá no início do trabalho lá e pegar a equipe dos campeiros, a equipe toda ali da lavoura, enfim, juntar a turma e falar sobre alguns conceitos que são fundamentais para que o projeto ande. Com treinamento da própria equipe, para quanto mais gente da própria os gestores, né, os proprietários, enfim, do negócio, até a equipe que vai bem operacional. Quanto mais gente dentro da fazenda se empoderar, se apropriar daquilo que a gente tecnicamente quer levar como conceito, estratégia, tática, e isso no operacional ser... A gente não se exime de botar o pé no barro e fazer o serviço junto. Não é esse o problema. O problema é que é uma questão de tempo, né? É uma questão do investimento. O cliente, o produtor tem que saber usar o melhor de nós, né? E isso, alguns se adaptam super bem, né? E sabem, né, aonde nos puxar mais para o negócio dele prosperar mais. E é isso que a gente deseja, que todos consigam encaixar o uso da dedicação da consultoria. Perfeito.
A gente vê Agora sim, hein? serviço Agora tá mudando. ficando bonito, hein? O serviço mudando muito, né? Mato Grosso, a gente vê essas super consultorias, né? Que estão indo de ponta a ponta já nos negócios cada vez mais, né? E aí soma-se a isso regiões onde tu vem tendo uma concentração maior das áreas, né? Então os negócios se tornando maiores, necessitando dessa especialização. Então a gente começa a ver algumas coisas diferentes do que via antes. Claro, cada lugar tem a sua realidade, né? Dá para dizer que cada região, assim, micro-região, né? Nem estado, cada região dentro do estado vai ter a sua particularidade mais ou menos, né? Mas a gente vejo muito isso também, me chama muito a atenção no Mato Grosso, as consultorias fazendo de tudo, da compra de insumos, a venda da produção, a recomendação, a gestão do negócio como um todo, né? E aí começa a somar tudo isso, as tecnologias todas, todos os softwares, toda a coisa, né? Essa profissionalização, uma aceleração muito grande, né? Uma comoditização, vamos dizer assim, acho que os negócios, eles cada vez mais precisam buscar padrão, né? As propriedades cada vez mais buscando um padrão operacional. O que eu quero dizer com isso? Cara, tem que ter uma linha de produção, né? Tu falou, né? Usou o exemplo 100 vacas, vou botar... Cara, eu tenho que tentar ser um reloginho daquilo que eu coloco 100, tiro 80, 82, 83, 84, 85, né, por cento, e ser tudo mais padronizado, e aí vai tirando um pouco dessa sensibilidade, né? Então a tecnologia também ajudando a fazer isso, né? Toda a vida. Nós temos um bloco novo aqui no podcast agora aqui, Davi, que é o bloco da IA. Daí as IAs que fazem nós botamos aqui um pouco do teu perfil, né? E aí sugerir para fazer algumas perguntas. Vamos fazer 2 hoje. E aí, acho que ficou legal pra tu responder aí. A primeira delas aqui, ó. Se você estivesse começando do zero hoje, com a experiência que tem tocando a CIA, o que você faria diferente e o que manteria igual? Barbaridade. Foi a IA, não fui eu, né? Agora ele bota na IA, ele diz que é... Isso aí foi combinado, né? Só é umas perguntas boas aqui, né? Pergunta boa, hein? Difícil. A gente errou bastante, aprendeu bastante. Eu acho que é uma construção. Se a gente fosse começar, com certeza, com tudo que mudou, a gente teria que fazer coisas diferentes, né? Não tem dúvida nenhuma. Mas... acho que a gente foi sempre, perguntar o que eu faria diferente, a gente foi sempre conforme a corrente puxou. Acho que isso... e talvez muitos negócios evoluam assim, né? Difícil tu dizer assim, me estruturei, agora é assim, claro, é assim, eu vou para cá, vou para lá. Todo aquele planejamento estratégico, assim, antes do negócio ir para o campo, ele se organizou no papel e foi bonitinho. Talvez a maioria dos negócios não seja assim. Sem dúvida. Né? E talvez se eu fosse montar um negócio, como a gente até teve alguns projetos dentro da caminhada da CIA, que talvez nem deram muito certo, porque a gente não fez isso, né? Eu faria diferente isso, de não seguir sempre assim. Se alguém te provocou para alguma coisa, a gente já estava pronto e me sinto pronto, né? Já estava indo, né? Junto com alguém que ali é parceiro de outras caminhadas, provocou e a gente já estava fazendo. Acho que até hoje a gente faz um pouco disso. Eu acho que talvez é a modelagem antes, assim, né? Faria diferente ir com mais cautela em alguns projetos, assim, para a gente ser mais assertivo. Planejar ele antes. Tem uma demanda aqui, tem uma oportunidade, tem alguma coisa, beleza. Mas vamos ver se cabe dentro do tamanho dos nossos braços hoje, se a gente tem como isso ser monetizado da maneira minimamente correta, né? Não é que tu queira sair vendendo, mas tem que ficar de pé, como a gente fala. E talvez isso a gente fez bastante coisa no peitaço, para usar uma expressão bem, né, nossa, e isso talvez eu fizesse diferente se fosse começar tudo do zero. Porém, também, talvez muita coisa deu certo porque foi o peitaço, foi dado. Tem isso, né? Fazer o mosaico do agronegócio, como a gente fez 5 edições, né? Quem sabe ano que vem vamos fazer a 6ª. É um projeto que arrancou do nada, assim, né? Com pouco planejamento, né? Muita vontade, né? A nossa equipe sempre se doando para fazer. Outros tantos, poderia ter exemplos aqui, né? Eu acho que faria diferente um pouquinho mais de pé no chão, assim, do que entusiasmo. Algumas coisas. Até porque tu vai ficando mais maduro, tu vai entendendo. Isso eu acho que seria uma coisa que faria diferente, assim. Mas o que eu manteria igual? A nossa essência.
que tem um pouco da loucura também de fazer no entusiasmo. Então eu não estou dizendo que ia fazer tudo igual, mas eu manteria um pouco da essência na vibração, na energia, em olhar para coisas e pessoas, ideias, lugares e, cara, vamos fazer. Porque também, senão tu não tem atitude, senão tu fica sempre com medo, senão eu acho que tem que ter um pouco de coragem, né? E a nossa essência, assim, eu acho que é de tentar o melhor para o desenvolvimento do agro brasileiro, eu diria. Né? É o gaúcho porque nós somos daqui. Se nós fosse paranaense como tu és, estaria lá se a empresa fosse lá, e estamos lá, né? Mas se tivesse nascido, nós estava pulsando pelo agro paranaense e assim sucessivamente, né? Estamos no Mato Grosso tentando também ajudar o centro-oeste brasileiro todo. Eu acho que isso a gente tem que manter, né? Enquanto a gente quiser estar nesse mercado, uma das coisas que nos move é a energia, né? É querer fazer. Boa. Outra. Quando a gente fala em consultoria, muita gente associa ao técnico que resolve problemas pontuais. Tem um problema lá, chama alguém para resolver, né? Mas você sempre defendeu uma atuação mais estratégica, olhando para o todo, essa visão holística. Por que tanta gente ainda subestima o poder que uma consultoria tem dentro da propriedade? Olha, muito provavelmente, se muita gente subestima o valor que uma consultoria tem, então eu tô supondo que tu entende que uma consultoria tem um valor maior do que geralmente é valorizado, tá? Então muito provavelmente é nós que não soubemos comunicar ou vender isso. É simples, é mercado. Então se a consultoria tivesse percepção, se o público tivesse percepção, público consumidor, né, de agro, de consultoria, potencialmente, tivesse percepção de maior valor, ele estaria dando maior valor. Se ele não tem percepção, talvez a gente não consiga mostrar isso. Como? No impacto, né, no resultado. Tu acerta a mão do manejo de um pasto para recriar uma terneira ou para engordar uma carga diferente ali dos animais, economiza em suplemento. Tu conseguiu mostrar a economia que tu trouxe para a fazenda ou o incremento de performance de um mesmo hectare de pasto pela mão que tu auxiliou no ajuste da lotação ou do ajuste da dieta com suplemento ou na eficiência que tu trouxe para o processo? Tu conseguiu mostrar isso a cada relatório de visita técnica ou num fechamento de safra? Né? Talvez não conseguiu mostrar, né? Talvez o valor investido na consultoria mensal ou anualmente, a gente acha que ele é pequeno perto do montante total do orçamento daquela fazenda e para o impacto que traz em relação até a outros investimentos ali, né? Uma máquina nova que às vezes custa 20 vezes o valor da consultoria. E talvez tu dissesse assim, ó, nem compra essa máquina, não precisamos dela. Né? Vamos fazer uma coisa diferente aqui, eu vou vir 3 vezes por mês aqui e nós vamos ganhar mais dinheiro com essa máquina. Estou dando um exemplo bobo aqui, mas que pode ser por aí a relativização do quanto cada coisa tem valor dentro de um negócio, né? Eu acho que cabe a nós mostrar isso de uma maneira mais, né, objetiva, mais clara, porque quase que amanhã depois virando um parceiro daquele negócio de alguma forma, né? Tu falou terminou as IA, né? Terminou. Tu falou estamos quase terminando o nosso tempo. Comunicar, em comunicação e ter assumido um papel aí de muito nessa campanha, mas um papel muito forte nessa questão de comunicação do agro como um todo, né? De fazer eventos, de projetos, de assumir essa frente, de contar um pouco mais contar a história do agro, vamos dizer assim, né? Não só a história, como criar para que lado vai, né? Começar essas tendências também, né? Tu falou o exemplo do Mosaico, tem o Universo Pecuária, que são movimentos, assim, né? Mais do que um evento, mas um movimento de enxergar uma pecuária diferente. Para onde que tu tá? O que são esses negócios e para onde tu tá enxergando a pecuária daqui a 5, 10 anos, né? Bruno, tem coisas... Bota a pecuária e agricultura toda aí. Sim, agronegócio. sim.
Tem coisas que a gente faz até nem é com um objetivo assim muito bem definido, mas por um feeling, né, daquele momento. Assim. Esses projetos, essas ações, a gente fazer mais algo de mais vulto, tentar impactar mais o setor, trazer mais gente junto, mais entidades, mais empresas. Eu tenho defendido, tu sabe que a gente tem conversado muito assim, mas afinal, nós, nas reflexões internas da CIA, por que a gente não atende lavoura? Perguntamos isso para nós mesmos muitas vezes, né? E até que chegamos num consenso que nós somos da pecuária, né? Que nós somos da produção animal, gostamos e intervimos muito nos projetos de integração lavoura-pecuária, mas muito pelo lado da pecuária, né? E do quanto ela pode ajudar a agricultura e se fortalecer a partir do que a agricultura pode ajudá-la. E ao nos identificarmos como isso, nós cada vez mais buscamos assim, projetos, ações coletivas que visem fortalecer o agro gaúcho ou brasileiro através do que a pecuária pode contribuir para esse setor do agronegócio como um todo. E eu, nesses 30 anos aí de caminhada em estudo e vivência prática, eu tenho uma convicção, cada um tem as suas, né? E posso ser contrariado, mas eu tenho uma convicção de que a pecuária poderia muito mais, pode muito mais, para ela, para os produtores e para o agro como um todo, sabe? O Brasil é um país com uma capacidade gigantesca de produzir carne, leite e, consequentemente, seus derivados. A agricultura trabalha em algumas regiões, como no Rio Grande do Sul, por exemplo, no limite, tá? No limite do... Claro que a tecnologia vai sempre estar buscando pulsos de produtividade a mais, mas caminha no limite do uso da natureza, dos solos, do clima. A pecuária tem muito lastro, porque a pecuária hoje produz 1/10 do que poderia estar produzindo. E eu não estou falando dos confinamentos. Se eu for falar de confinamento, poderia produzir 50 vezes mais. A pecuária produz no uso das fazendas 1/10 do que poderia estar produzindo. Por quê? Porque não se usa 1/10 do que a agricultura usa na tecnologia e nos insumos, né? Então, tu não fala em fazer 1 hectare de soja sem pensar no calcário, sem pensar no fósforo, no potássio, em todo o restante. Então, os pastos, não se usa nada disso, muito pouco, né? Muito pouco mesmo. Nitrogênio nem vou falar, né? Que seria um grande impulsionador aí da produção, da capacidade de suporte dos pastos. Se maneja extremamente mal. Então, a pecuária como setor, eu discuto e tenho trazido em toda oportunidade que eu tenho, não seria diferente aqui, de que ela precisa um olhar de mais vontade política, de política pública, de projetos do agente financeiro que tanto impulsiona a máquina da agricultura, que ele também pudesse olhar para a pecuária e dizer, cara, tem um canhão aqui que pode ajudar, inclusive, a crise agrícola e a climática. E a gente não está botando grana aqui. Porque a pecuária, na verdade, não dá tanto dinheiro. Não dá dinheiro porque tu não bota dinheiro. Se bota dinheiro num hectare de pecuária, como você bota num hectare de arroz ou num hectare de soja ou de milho, ela dá tanto ou mais. É muito simples fazer essa conta. Muito simples, né? Mas isso falta. Então, esses projetos que a gente toca, como Universo Pecuária, Mosaico do Agronegócio e outras ações, são para, na verdade, a gente poder ter espaço, né? Um palco aqui, um painel ali, uma plenária lá, uma Expo Inter, né? Uma Expo Direto, um fórum lá dentro do Universo Pecuária, abertura da colheita e tal, a gente poder estar falando sobre isso. Tanto para produtores como para as lideranças, né? Para que um dia, quem sabe, em alguma percepção a maior sobre isso, a gente consiga definitivamente estabelecer uma mesa e pensar. O Uruguai tem como principal atividade econômica a ganaderia, né? Outros estados do país crescem muito sobre pecuária, como é o Pará,
como é o próprio Mato Grosso. E o Rio Grande do Sul é o berço da pecuária brasileira, né? Mas que não pode ficar vendo só da história. Ele tem que voltar a pulsar em algum nível de protagonista. Então ele tem que voltar a aumentar rebanho, para isso ele tem que ter qualificação dos seus processos, e ele tem que se estabelecer. E isso só se faz em nível maior, que não é numa fazenda, em nível de uma região, como no Pampa, como na metade sul, e até mesmo na metade norte, se a gente tiver algum programa de nível mais institucional, político, estadual, que a gente consiga atingir. Tu não acredita que esse movimento venha do próprio produtor de maneira individual? Ele tem que ter um esforço organizado, orquestrado para isso? Eu não vejo o movimento de pecuaristas, por exemplo, para que se aumente a pecuária ou que ela tenha mais atenção. Acho que a gente hoje tem o Instituto Desenvolve Pecuária nascendo aí, né, com apenas 3 anos de idade, indo para o 4º ano, como um belo exemplo de quem quer fazer diferente pela pecuária gaúcha. É uma grande notícia o IDPEC, tá? Como isso que tu falaste, uma ação genuína de produtores. Claro, com apoio de pesquisadores, de consultores, mas muito genuíno de produtores, liderado por produtores, organizado e que vai crescer. Acredito bastante, sim, nesse movimento, tá? Que tem feito parcerias com o Universo Pecuária, né? A gente tem feito várias coisas juntos, acredito, tá? Mas tu vê que são iniciativas, é difícil. A Federacite lá atrás, com o Dr. Getúlio Marcantônio, fez esse grande movimento, criou o movimento citiano, né, que hoje existe ainda e pulsa em um nível um pouco mais moderado, né? Acho que o IDPEC é a grande notícia e que fala já em Instituto da Carne, que seria uma agência para gerar números, e assim, ó, como se o Antônio da Luz ali na Farsul com a sua equipe gera muito número da questão econômica do agro, como se a pecuária tivesse a sua equipe ali, entendeu? Pronta, só trabalhando isso. E a gente, quem sabe, tem falado, né, com a Embrapa, com outros parceiros, quem sabe a gente consegue estruturar isso. Tomara, acho que tudo que a gente faz fica provocando, né? E se alguma coisa frutificar aqui, ali, talvez daqui a mais 15, 20 anos, tenhamos mudanças positivas nisso, tá? De forma geral, te respondo que o pecuarista é um tanto acomodado, assim, nessa questão de classe, de iniciativa coletiva, é isso que eu queria dizer. É mais individual. Acomodado, que eu digo, no seu negócio, né? Fica dentro do seu negócio, individualmente. E até o agricultor aí, com essa questão climática toda, se viu aí obrigado a gritar coletivamente, né? A gente está vendo movimentos aí para isso, mas talvez também tenha sido só porque aconteceram tragédias sucessivas, né? A gente precisa que a pecuária tenha voz e vez e ser ouvida, né? Que a voz consiga ecoar. E acho que a gente tenta contribuir com isso também. Davi, já estamos indo para fazer a última então aqui. Além da logo, a pressa é dele. Além da logo, o que esperar da CIA para esse próximo ciclo aí, né? Completando 15 anos, e o que você enxerga para frente? Olha, a gente, ao discutir internamente os nossos pontos de melhoria e buscar esse trabalho, desde uma repaginação aí da identidade visual, mas isso é só uma coisinha no oceano de coisas que tem para fazer, eu acho que a gente mostra para o mercado que a gente quer seguir, né? Mostra para o mercado que, apesar de ser uma empresa das mais antigas da consultoria no Rio Grande do Sul e que se conseguiu, né, ganhar uma posição assim de ser uma das maiores equipes de consultoria, principalmente em sistemas agropecuários de assessoria no Brasil, a gente está disposto a novos pulsos, novos desafios, novos ciclos, né? E o saber que move a terra, que é a nossa nova tagline, o nosso novo slogan, ele diz muito disso, né? Que a gente tem condições e acreditamos que através do conhecimento, através dessa conexão de conhecimentos entre o que a gente traz de fora da propriedade com aquilo que o produtor tem na sua essência lá de conhecimento do seu negócio, que a gente pode mover a terra, e a terra em todos os sentidos, desde o solo até o planeta, né?
Por isso que a gente fala que cuide do planeta, coma carne, né? Trabalhar com a pecuária é isso e a gente acredita muito. Estamos, então, nos organizando para este novo ciclo, se ele é de 5, de 10, de mais 30 anos, é o futuro que vai dizer, né? Gente nova chega na CIA, nós daqui uns dias, né, já estamos ficando mais velhinhos, mas nós estamos aí muito dispostos nas consultorias, nas fazendas, a contribuir com isso tudo e nos projetos maiores também, nesses movimentos, a gente está contribuindo. Eu tenho certeza que é uma contribuição verdadeira e que quer fazer, tem atitude e que não quer ser melhor do que ninguém, quer trazer todo mundo junto, acho que esse é o nosso espírito. E com isso tenho certeza que a gente abriu portas assim, né? Vamos seguir abrindo portas e fazendo bons projetos e transformando ideias em bons negócios, projetos de vida. Boa, ótimo. Uma próxima vamos falar bastante vamos marcar essa próxima para a gente falar muito aí de indicador, de número de dados, entrar para dentro aí dos negócios mesmo, né? Joia. Mas eu acho que deu uma baita visão, assim, da visão do empreendedor, do cara que vem, que faz, né? Que é começar nesse setor. A gente tem falado muito nisso aqui, do empreendedorismo, do fazer a coisa. Acho que essa sacada que trouxe, cara, se eu pensasse, talvez eu não tinha feito, né? Se eu pensar muito, o cara não faz, mas também tem que dar uma pensada agora, né? Então, é entender isso, entender a tua visão mesmo de negócio, de pecuária, acho que é bacana trazer para quem nos segue, né? Tem muita gente que está nesse momento aí, né? O cara tá abrindo uma consultoria, o cara tá saindo do emprego de alguma coisa para fazer uma outra coisa, né? Eu acho que tu traz muito essa verdade de acreditar, né? Tem muito isso, e é o que passa dentro da CIA, isso, né? Esse acreditar, ter o tal hoje uma palavra bonita que é propósito, mas é ter isso muito forte do acreditar muito nessa coisa do propósito, de mudar os sistemas, né? De evoluir, mas também muito nessa questão de gente, de entender, de fazer isso, né? Então, acho que isso é uma característica muito forte, é a tal da cultura que a gente tem, né? Por acreditar nisso e fazer as coisas andar, né, cara? Ótimo, isso aí. Beleza. E na próxima vamos falar de música, de carne. Tem esse outro lado aí, né? Tem todo esse lado artístico. Ficou muito sério hoje na consultoria. Exato. O cara vem com o tempo contado, né? A próxima vamos trazer um violão aí, vamos lançar uma música nova. Pra quem não segue ou não acompanha, não sabe, tem, né? No Spotify vai encontrar o Outro Teixeira, né? Exatamente. Um Outro Teixeira. Vai ter lá um álbum que eu lancei o ano passado aí com música regional brasileira, né? Tem a essência gaúcha, mas eu já tenho uma roupagem com viola, com violino, com outros instrumentos para trazer um pouco de brasilidade também, dentro sempre da cultura regional do nosso Brasil, que, como eu digo, é um país rural em toda a sua extensão continental, né? E a gente buscou trazer um pouquinho disso. Então, na próxima vez aí me chame e vamos fazer uma música aqui. Com certeza. Muito obrigado, Guris. Muito obrigado. Valeu. Obrigado, Davi. Obrigado a vocês que estiveram com a gente até agora. Agradecer aos nossos parceiros aí, a CIA Brasil, San Esteban e Next 360. Não esqueça de seguir o Pé no Barro Podcast em todas as redes, @Pé no Barro Podcast. Também seguir eu, Armindo Bart, e o Bruno, @BP Quadros. Um grande abraço e até o próximo Pé no Barro Podcast. Valeu, até mais.